Graça e paz a todos. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 18. E depois dessas coisas, vir descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto a ela, se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Presta atenção nessa parte, ó. Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, e de púrpura e de seda e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e cardômomo, e cárdamo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos e de carros, e corpos e de almas de homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Eu vou ler essa parte de novo, olha. E de corpos e de almas de homens. Verso 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus,
E todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Daqui a pouco eu vou ler o versículo 20 até o 24. Vamos do 1 até o 19 para a gente continuar a nossa exposição. Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso coração se regozija em estar na tua comunhão, estar diante dos teus desígnios, das tuas palavras, que nessa hora o Senhor possa acalmar o nosso espírito, para que possamos entender e compreender o teu ensino aqui. Iluminai os nossos olhos, iluminai os nossos ouvidos, para que possamos crer nas suas palavras. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, silenciar a minha voz e que a voz da palavra possa ecoar em nossos corações. Te agradecemos por mais uma oportunidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No nosso último encontro, nós falamos sobre Babilônia. Falávamos sobre esta cidade, esta prostituta, como apareceu lá no capítulo 17. E falávamos sobre os 3 grandes aliados do dragão, os 3 grandes instrumentos do dragão, que aparecem como a besta, a outra besta e uma prostituta. A primeira besta é um rei, a segunda besta é um falso profeta, a terceira prostituta é uma prostituta. São 3 símbolos de coisas que o dragão usa para seduzir a humanidade. O primeiro é a representação do anticristo. A segunda besta é a representação do falso profeta. O terceiro, que é a prostituta, que é a representação de Babilônia. E agora, no capítulo 18 em diante, você vai ver a queda dos 3 em ordem inversa. O primeiro a aparecer é o anticristo, o segundo é o falso profeta, o terceiro é a Babilônia, a prostituta. O primeiro a ser destruído é a Babilônia, o segundo a ser destruído é o falso profeta e o último a ser destruído é o anticristo. E encabeçando todos estes, nós temos o dragão. E a destruição do dragão é a última coisa que vai aparecer. Ok? Então vamos lá. Dragão, anticristo, falso profeta, Babilônia. A destruição de Babilônia, a destruição do falso profeta, a destruição do anticristo e no final a gente tem a destruição do dragão. A gente precisa ler o texto e interpretar o texto baseado no entendimento que os cristãos tinham no primeiro século. Porque esse livro ele não foi dado para nós inicialmente. Ele foi dado para os crentes que estão vivendo lá no Império Romano, cujo imperador era Domiciano, e os crentes precisavam ouvir a leitura desse texto e compreender. A gente não pode interpretar esse texto com elementos que a gente tem aqui no século XXI e que os cristãos do século I não tinham. A nossa interpretação tem que ser baseada no conhecimento que os irmãos tinham no primeiro século. Ok? Então, para eles, o dragão era o diabo. Está no texto. O diabo, o dragão, a antiga serpente. Está lá para eles. E o que é a primeira besta, a segunda besta e a prostituta? É um rei, um profeta e uma prostituta. O primeiro rei é o
próprio anticristo que o apóstolo João já havia dito nas suas cartas. Okay? A segunda besta, que é o falso profeta, é o conjunto de ensinamentos que havia no primeiro século que simbolizava a falsa profecia. O primeiro anticristo era claro para eles, é o César. Quem é um anticristo que está aqui hoje nos nossos dias, do apóstolo João lá, quando ele escreveu? Domiciano. Domiciano é um anticristo. Nero, um símbolo do anticristo, que veio ao mundo. Tibério César, outro símbolo que veio ao mundo, de anticristos, e os imperadores romanos. Os nicolaítas, os jezabelinos, falsos profetas que estavam ali naquelas 7 igrejas da Ásia Menor, são os falsos profetas daquele tempo. E a Babilônia, a prostituta, é o próprio Império Romano em si. Entende? Então, o rei, o anticristo, o imperador. O falso profeta, os falsos profetas que tinham na época. A prostituta, a Babilônia, o Império Romano que estava na época. E nos nossos dias? Nos nossos dias a gente pode identificar os falsos profetas como todos aqueles que ensinam bobagens acerca do evangelho. Se você subir a timeline aí, você está no Instagram ou você está assistindo no YouTube, você vai ver um monte de gente falando bobagens sobre Deus. Então, falsos profetas dos nossos dias estão a dar com pau. Existem milhares por aí. Agora, a gente não tem um governo que a gente pode chamar de anticristo. Por mais que você olhe para o governo do Brasil hoje, um governo estranho, né? Muitas pessoas gostam, a maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, desgostam. Esse governo que a gente tem não é um governo em si do anticristo. Pode ter alguns elementos anticristãos no governo atual, mas quando o anticristo vier com seu governo abertamente anticristão, aí vai ficar uma coisa muito clara para todos. Quando o falso profeta vier enganando as nações, fazendo com que todos se voltem para a pessoa do anticristo, uma aspas aqui, um parênteses na verdade, nem todos os intérpretes do Apocalipse acreditam em um homem que virá como falso profeta. Acreditam que o falso profeta é todos os falsos ensinos que surgiram, que surgem e vão surgir. Nós acreditamos que vai vir um cara, um ser humano, que é o falso profeta. E por último, a Babilônia, que é esse símbolo do engano, da riqueza. Na última aula, nós falamos que ela está sentada sobre a primeira besta. Né? No capítulo 17, nós falamos sobre isso. A primeira besta é o anticristo. Então, o entendimento que a gente tem é que o anticristo governará o mundo na filosofia de Babilônia. Quem vai reger e orquestrar o governo do anticristo é a cultura babilônica. Tudo isso numa panela do diabo. Tudo isso é o que o diabo usa para enganar as pessoas. Se você ler lá a tentação de Jesus, o diabo usou exatamente essas coisas. Ele usou o poder político. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, autoridade, poder político. Depois ele demonstrou o poder da falsa religião. É assim que está escrito? O diabo usou a Bíblia Sagrada para tentar enganar Jesus. Como está escrito? Aos seus anjos dará ordem. Lança-te daqui. Não é isso que diz a Bíblia? Que os anjos vão te proteger? Ok? E por último, o diabo usou o poder econômico para seduzir a Cristo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, poder político, poder teológico e poder econômico é o que o diabo usa para seduzir a humanidade. Beleza? Foi a mesma coisa que ele usou
para seduzir Eva lá no jardim. Ele propôs para Eva todas essas coisas que ele propôs para Cristo e que o apóstolo João está mostrando isso para nós em símbolos. O símbolo da primeira besta, que é um símbolo do ensino que ele deu sobre o anticristo. O símbolo da segunda besta, que é um símbolo dos ensinamentos dos falsos profetas. E o símbolo de Babilônia, que é o símbolo do poder econômico. Tudo isso que eu estou falando é um flashback da aula passada. Agora vamos para o texto de hoje, para o que nós temos para dizer no dia de hoje. A queda de Babilônia. Babilônia é um grande símbolo de um sistema anti-Deus. E esse símbolo ele é carregado por questões econômicas. Você leu o texto comigo aqui, você viu a quantidade de elementos financeiros que aparecem no texto? Esses elementos financeiros que aparecem no texto, segundo os estudiosos, é a porção da Bíblia que mais tem elementos financeiros. É o Apocalipse, capítulo 18, versos 12 até o verso 14. A quantidade de elementos que aparecem aqui é assustadora, são muitos. E Babilônia sempre se levanta e do mesmo jeito que levanta, cai. A primeira Babilônia que se levanta dentro da revelação das Escrituras é o projeto de construir a Torre de Babel. Eles estão construindo uma torre que vai chegar até os céus. Ou seja, é um desafio a Deus. Você não acha que muito dinheiro estava sendo dado, prometido na construção da Torre de Babel? Lá no livro de Gênesis, creio que é por volta do capítulo 9, mais ou menos. Então, aqui em Gênesis já havia um projeto econômico. Isso aqui era uma questão econômica. É 9 mesmo? É isso, não é 9 não, peraí, é 11, né? Isso, é 11. Gênesis capítulo 11. A construção da Torre de Babel. Então, o primeiro símbolo de Babilônia. A gente tem o Império Romano, que era um império completamente econômico, que oprimiu o povo de Israel. O primeiro império, o Império de Babel, era um império econômico, um projeto econômico que era anti-Deus. O segundo, o Império Egípcio, era um império econômico completamente idólatra anti-Deus. A gente tem um império que levou o povo de Israel para o cativeiro, e a gente tem o império da Babilônia que levou o povo de Judá, que era um império completamente econômico. Você precisa ler a profecia de Daniel para compreender a queda de Babilônia do capítulo 18. Porque do mesmo jeito que era a cultura Deus e Babilônia, em Babilônia, na terceira, quarta, quinta Babilônia, é a cultura Deus-Babilônia no texto do Apocalipse. Vamos lembrar da história? O rei Nabucodonosor, na figura do seu imperador, do seu líder, não do seu imperador, né? O rei Nabucodonosor era o imperador. Não podemos nem chamar Nabucodonosor de rei, ele era um imperador. Diferente. O general do exército babilônico levou o povo de Israel cativo. E quando ele levou o povo de Israel para viver na Babilônia, ele destruiu tudo. Não ficou ali pedra sobre pedra. O ouro do templo foi totalmente raspado das paredes, derretido. O ouro do templo. A arca, a gente nem sabe onde ela está, ela se perdeu. Foi tudo destruído, as casas incendiadas. Jerusalém se tornou um lugar de chacais. Um lugar completamente destruído. Agora há pouco eu estava assistindo com o Samuel aqui um seriado, um anime, né? Quando o Pen destrói a aldeia da Folha, aí você vê a aldeia completamente destruída e os shinobis lá tentando reconstruir.
Lá, aqui na Bíblia, não tinha tentativa nenhuma de reconstruir. Esquece esse lugar, esquece essa nação, esquece esse templo, esquece tudo isso. Porque a destruição de Babilônia contra Israel foi tremenda, foi muito grande. E os judeus estão na Babilônia e estão estabelecendo suas vidas. Começam a prosperar. A gente tem o exemplo de 4 personagens, né, na teologia de Daniel, que é o Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, que são jovens que participam da corte do rei. Então esses caras, eles não têm intenção nenhuma de voltar para essa terra desolada, de voltar para essa nação destruída, para esse território devastado. Eles querem viver dentro da cultura de Babilônia. Eles querem viver dentro do sistema de Babilônia. E esses homens, esses jovens, eles eram um exemplo de fidelidade dentro da Babilônia. Quando o rei ofereceu para os jovens os manjares, o que aconteceu? Eles não comeram dos manjares. Eles falaram, traz para nós frutas, verduras, legumes, porque nós não vamos comer a comida de Babilônia. Porque isso aí é do diabo. Isso não é de Deus. A gente não vai comer essas comidas que vocês ofereceram nos altares dos vossos ídolos. O segundo teste que aparece lá é quando o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro. E fala para todos os que estão dentro do império, daqui a pouco eu vou ler essa passagem para vocês verem alguns elementos, para que todos se prostrem diante da imagem, e aqueles que não se prostraram diante da imagem são lançados na fornalha ardente. Quando toca a trombeta, o símbolo, os sinos, a harpa, a cítara, os instrumentos musicais, tem 3 caras em pé, não se prostrando diante da imagem. E o que os servos do rei fazem? Lançam eles na fornalha ardente. E o terceiro teste interessante que acontece lá em Babilônia é quando alguém libera um édito dizendo assim: todos aqueles que orarem, que forem vistos orando a um Deus, serão lançados na cova dos leões. E aí Daniel faz questão de abrir a porta da casa dele, na sala, para todo mundo ver, se coloca de joelhos e ora ao Deus de Israel. Então você tem que ter essas 3 figuras em mente para interpretar Apocalipse 18. Os crentes não comendo a comida de Babilônia, os crentes não se prostrando diante da imagem de Nabucodonosor, os crentes orando e não se importando com os leões. Tudo isso está acontecendo de forma maximizada lá no livro do Apocalipse, na época de João. O Império Romano estava oferecendo comidas consagradas aos seus panteões de deuses. Panteões. Aos seus muitos deuses para os crentes comerem. O Império Romano estava oferecendo segurança econômica, dinheiro, prosperidade, visto para navegar com as suas embarcações e consumir as mercadorias do Império a todos aqueles que oferecessem o incenso ao imperador. É o mesmo que se curvar diante da imagem de Nabucodonosor lá na antiga Babilônia. Ok? E os crentes que confessavam sua fé publicamente, em alguns territórios do império, isso não era todo o território do império, eram realmente lançados aos leões. Lá, o Daniel foi lançado na cova dos leões. Os crentes eram lançados no Coliseu, onde tinha inúmeros tipos de entretenimento, né? E um dos entretenimentos, os crentes eram lançados para morrer diante dos leões ali. Então, essas 3 imagens, né, são 3 testes. O crente em Babilônia, ele não pode comer da comida. O crente em Babilônia, ele não pode participar dos projetos, dos conluios econômicos. O crente em Babilônia, ele tem que confessar a fé dele publicamente. Babilônias existiram, existem e sempre existirão. Babilônias caíram,
caem e sempre cairão. A primeira Babilônia, Babel, Deus desceu lá, confundiu a língua de todo mundo. Cada um falou numa língua e não conseguiram construir absolutamente nada. O Império Egípcio, quem diria que ele cairia? O Império Egípcio, sabe como que ele caiu? Com 10 pragas que Deus havia liberado sobre o Egito. Deus destruiu o Egito e salvou o povo de Israel. E o Império Babilônico? Como é que o Império Babilônico caiu? Você lembra? O Babilônia era um império muito poderoso. Poderoso em todos os sentidos. No sentido econômico e no sentido bélico. Igual o Império Romano. O Império Romano era um império poderoso economicamente e principalmente no sentido bélico. Os exércitos de Babilônia eram numerosos. E a pior coisa, era difícil acessar a Babilônia. Era difícil entrar em Babilônia. Aí teve um cara, um estrategista militar chamado Ciro, que ele fez o seguinte, ele descobriu que em um período do tempo, o rio abaixava. Um período lá das estações, o rio abaixava. Ele levou seus exércitos, acampou perto do rio. Na baixa do rio, ele atravessou o rio e tomou Babilônia e destruiu Babilônia. Ou seja, Babilônia não existe mais. O Império Romano, é muito interessante a queda do Império Romano, é que o Império Romano, eles faziam o seguinte, eles conquistavam os povos e eles enxugavam a cultura do povo, eles ficavam com a cultura do povo. Então o Império Romano, ele foi conquistando muitas tribos bárbaras, muitos bárbaros. Eles ficavam com as mulheres, com as crianças e expulsavam os bárbaros para o norte. Vambora, vocês, a gente não vai destruir todo mundo, a gente vai matar alguns e vocês podem ir embora. Aí o que os bárbaros fizeram? Eles juntaram, invadiram o império, tomou o império, caiu o Império Romano. O Império Romano se destruiu por causa de uma invasão dos bárbaros que foram enxotados na conquista imperial de Roma. Então todas as Babilônias caíram e cairão. E a Babilônia do futuro, dos dias da grande tribulação, ela vai cair. E a Babilônia de hoje, ela vai cair. O que é Babilônia hoje, gente? Babilônia hoje é todo símbolo, todo conluio, toda aliança que o crente faz para ter dinheiro, para ter prosperidade, para ter riqueza. Essas alianças que não vêm de Deus. Eu trabalho todos os dias para ter o meu sustento. Eu tenho a minha profissão. Aí alguém chega para mim e fala assim, Israel, tem uma proposta para você. Eu tenho uma proposta indecorosa. Eu disse, quero uma resposta de Israel. É uma proposta. E essa proposta, ela pode ser diabólica. Ela pode me fazer negar os princípios do Evangelho. Ela pode me fazer negar a minha aliança com a minha esposa, o meu cuidado com o meu filho e até mesmo o cuidado com a minha saúde, com o meu corpo. Todas essas propostas que me vai trazer mais dinheiro, benefício, bem-estar, são propostas babilônicas. Quer ver? Eu vou ter um exemplo muito simples para você entender. Você viu essas bets, esse jogo do tigrinho, esses trem que envolve dinheiro? Isso é Babilônia, claramente. Tem um monte de crentes que se envolveram com essas bets, com esses cassinagens, com esses jogos e destruíram a própria alma. Na última aula eu dei o exemplo do vendedor de canetas, né? Mas isso pode ser dado, por exemplo, com o motorista do ônibus, que ele chega, deixa uma pessoa sentar na frente e fala, se você pagar a metade da passagem, você pode descer na frente. Se você pagar um terço da passagem, deixa até você pular a roleta. Tudo isso é Babilônia. Olha, se você comprar o meu objeto falsificado, se você usar da minha internet gateada, tudo é Babilônia. Tudo aquilo que promove riqueza, dinheiro, prosperidade, é coisa da prostituta Babilônia.
E a gente olha para a igreja hoje, o Apocalipse ele faz vários contrastes, tá? Ele mostra, por exemplo, uma noiva depois de mostrar uma prostituta. Lá no capítulo 19, que é o tema da nossa próxima aula, é as bodas do Cordeiro. E vai aparecer uma noiva lá. Essa noiva, ela está em contraste com essa prostituta do capítulo 18, que é a Babilônia. A igreja hoje se babilonizou. Quando você vai num culto protestante, num culto católico, e os pregadores estão falando de dinheiro, de mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, e que se você fizer o que eles querem, você vai prosperar, isso é Babilônia. Isso é fazer da igreja uma prostituta. Isso é tornar a noiva uma prostituta. Levar, por exemplo, hoje em dia se fala muito dos coachings. Se você fizer essas coisas todas aqui, cumpre todos os protocolos, você vai ganhar uma grana. No final é tudo sistema de pirâmide, tudo sistema babilônico para enriquecer as pessoas. Quando a Babilônia final chegar, ela vai chegar. A gente ainda não viu. A gente vai ver. Nos períodos da grande tribulação, nós teremos uma grande Babilônia. Porque essa que cai, observa, não é a Babilônia, as Babilônias. Essa que cai aqui desse jeito é observa o artigo, a grande, observa o adjetivo, Babilônia. A grande Babilônia. A grande Babilônia, ela vai cair no futuro. A gente não viu ela ainda. Ela não chegou ainda. Ela não está entre nós ainda. Ela virá junto com o advento do anticristo e do falso profeta. E a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, é a mesma. Sai dela, povo meu. Saia desse sistema econômico que te leva a negar a Deus. Porque em uma só hora esse sistema será devastado, esse sistema será destruído e o incêndio dessa cidade, ou seja, o incêndio desse sistema será visto por todos. Quantos homens aí, crentes aí, envergonhados porque entraram em sistemas econômicos demoníacos, desastrosos. Tem pastores hoje sendo investigados por lavagem de dinheiro, por crime organizado. Líderes religiosos que mancharam a sua vida com propinas políticas. Babilônia. Babilônia. Pessoas que eram crentes, liderando o povo de Deus e trabalhando em câmaras de deputados, de vereadores, senadores, e foram envolvidos num monte de escândalo de corrupção. Babilônia. As rachadinhas, Babilônia. O toma lá da cá, Babilônia. Olha para você ver o governo envolvido com o tráfico de drogas. Na última aula eu falei sobre o tráfico de drogas para mostrar que os poderes demoníacos, eles não têm paz entre si, eles brigam entre si. Uns reis vão entrar em fúria contra a prostituta, está lá no capítulo 17. Do mesmo jeito que os traficantes se matam, se destroem, os poderes das trevas, eles se autodestroem, porque eles não têm a capacidade de se organizar, porque o desejo deles é o prêmio. Eles não têm o ser algo como alvo. Eles têm o ter coisas como algo. Entenda isso. Nós que somos crentes, nós temos um objetivo na nossa vida. Nós temos que ser uma nova criatura. Nós temos que ser filhos de Deus. Nós temos que andar em santidade. Nós temos que ser coisas. Nós não temos que ter coisas. Deus vai nos dar muitas coisas. O Wesley, ele tem uma frase muito linda. Ele fala assim, olha, conquiste tudo. Dê tudo. Não retenha nada. João Wesley dizendo, né, para os... E o interessante é que o Wesley, ele ganhou muito dinheiro na época dele. Muito dinheiro. John Wesley, pregador
inglês, né? Um dos grandes líderes da igreja cristã. E quando ele morreu, a única coisa que ele deixou era um talher de prata e um prato de prata, mais nada, e um casaco. Um casaco, um talher de prata e um prato de prata. Tudo que ele ganhava, e ele ganhava muito dinheiro, ele dava para os outros. Ele ganhava, ele dava, ele ganhava, ele dava, ele ganhava, ele dava. E ele tinha essa cultura de não reter nada, de não guardar nada, de não possuir nada. Essa cultura de posse o tempo todo que a gente tem destilada por aí é Babilônia. É cultura de Babilônia. É a cultura de ter as riquezas. Você observa o texto aqui, ó, fala de um monte de coisa que esse império tinha. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, mercadorias, cavalos e carros. Eram aqueles carros que eram puxados por cavalos. Naus, navios, muitos pilotos, que a gente leu no texto, foram enriquecidos com a mercadoria de Babilônia. Pessoas que ficavam ali nos seus navios buscando as mercadorias de um lado para o outro, tinham liberdades dentro do império e poderiam vender as suas mercadorias dentro do império romano, que é um símbolo de Babilônia. E a mensagem de Deus para nós é essa: sai dela. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não coma a comida dela. Como Daniel, se tiver que ser lançado nas covas dos leões, preste seu culto ao Senhor, adore só ao Senhor. Como os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante do sino da imagem, da própria imagem em si. Você não pode se curvar diante de nada que não seja o seu Senhor. A queda de Babilônia é a destruição de todo ídolo. O crente, ele não pode ter ídolos no coração. Quando você, no domingo, prioriza mais as outras coisas que te dão prazer do que o Senhor, você está no sistema babilônico. A gente pode dizer que o sistema do futebol é Babilônia. Quantos crentes aí deixaram o fervor religioso para ficar assistindo um jogo de Atlético e Cruzeiro? Para frequentar a arena, o Parena, Galo da Massa. Claro que o Galo é melhor que o Cruzeiro, todo mundo sabe. Brincadeira, gente. Só uma descontração. Mas o Galo é melhor mesmo. Quantos homens de Deus deixaram a fé para cultuar o futebol? Babilônia. Eu não estou dizendo que nós não temos o direito de ir assistir um jogo de futebol. Eu um dia quero assistir um jogo. Eu nunca assisti um jogo de futebol, nem no Mineirão, nem na arena lá do Galo. Nunca fui, né, no estádio. Eu quero um dia ir para ver como é que é, para ter experiência. Mas a gente não pode trocar isso pela aliança de Deus, pelo culto a Deus. A gente critica muito os católicos, né? Os protestantes criticam os católicos porque eles se prostram diante de imagens de escultura. É errado. São ídolos católicos. Mas a gente tem os nossos ídolos. Quantos crentes amam mais os pastores do que a Deus? Quantos crentes amam mais o carro do que a Deus? A casa que possui, a família que tem? Alguma coisa que Babilônia colocou no seu coração para que você rejeite o seu Criador, rejeite o seu Senhor. E o texto diz que a Babilônia será destruída, e se você ficar na Babilônia, você vai ser destruído também. Por isso que a mensagem é: sai dela, povo meu. Deixai a prostituta e se tornai a noiva do Cordeiro. E aqui no capítulo 20, no versículo 20, né, 18, 20, a gente tem um elemento muito legal. É o elemento cômico do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele tem piadas internas que a gente tem muita dificuldade de entender porque a gente não está vivendo naquela época. Onde está o elemento cômico do texto? Está no riso diante do choro. Os reis da terra estão olhando para a Babilônia sendo destruída, estão chorando. Os mercadores estão olhando para a queda de Babilônia e estão chorando. Os pilotos dos navios choram também.
E em meio a este choro todo, esse pranto todo, essa angústia toda, a gente tem o riso do autor. O riso de João. João está rindo. Rindo muito quando ele vê a destruição de Babilônia. Isso é cômico. O verso 20 diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ele vai mostrando choro, dor, pranto, choro, dor, pranto, choro, dor, pranto, choro, dor, pranto. Quando ele chega no versículo 20, ele ri. Ele ri porque ele se alegra com a destruição dela. Ela destruiu os profetas de Deus. Bem feito. Toma. Bem feito será destruída. Esse bem feito é o riso do autor. Tá entendendo? A gente vai ver isso lá no capítulo 3 de Daniel. Olha que legal esse texto, cara. Daniel, capítulo 3. Presta atenção para você ver. Eu acho que você não vai conseguir rir, porque você não está na cultura do texto, né? Vamos, veja bem. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. O profeta Daniel está narrando o que aconteceu. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Quando o profeta repete isso, essas expressões, os reis, os prefeitos, os sátrapas, os presidentes, os juízes, ele repete isso 2 vezes, é uma forma de zombar daquilo tudo. O profeta Daniel está dizendo assim, ó, ele está achando que a gente vai se prostrar diante da sua imagem. E para rir e zombar da cena, ele usa esse recurso de repetir os nomes para o leitor rir junto com ele. A gente não consegue entender isso porque os nossos elementos humorísticos hoje são outros. Hoje, por exemplo, uma pessoa quiser fazer uma piada, vai fazer uma piada com um meme, vai fazer uma piada com um artista, vai fazer a piada com algum símbolo da cultura. Na época, um dos elementos cômicos era repetir os nomes. Você vai ver que tem de novo aqui, ó. E o arauto apregoado em alta voz, dizendo: ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Versículo 5 de Daniel 3. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaia de foles, de toda sorte de instrumento de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música. Tá vendo? Essa repetição dos elementos, a quantidade de elementos, a quantidade de tipos de lideranças e a quantidade de tipos de instrumentos musicais e a repetição deles é o elemento cômico da profecia de Daniel. O elemento cômico da profecia de João no capítulo 18 é o riso em detrimento da tristeza. Mas eu tenho que abrir um parênteses muito importante aqui, que é o seguinte: o crente, ele não zomba, não ri, não se alegra da morte dos ímpios. Tá? O crente, ele não se alegra com a destruição dos ímpios,
com o mal vindo sobre os pecadores. Deus, na sua palavra, ele não se regozija com a morte dos pecadores. Por que aqui tem regozijo? Porque aqui não são pessoas que podem se arrepender. Essa destruição é sobre um povo que não tem mais arrependimento. Entende? Por isso o autor está zombando da destruição de Babilônia. Por isso que o autor está se alegrando com a destruição de Babilônia e com a destruição do povo que está lá. Porque este povo aqui, eles não têm mais arrependimento. Por isso que o texto do Antigo e do Novo Testamento chama o ser humano para acreditar, para se arrepender, para crer, para confessar. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Porque é o momento que a gente tem de crer. No capítulo 18, no verso 20, quando a destruição vem em Babilônia, não há mais graça, não há mais arrependimento. É o juízo puro de Deus sobre o Império Babilônico. Sobre, no caso lá, a representação do Império Egípcio e a última Babilônia que há de vir sobre o mundo. Então ele diz no versículo 21, e um anjo forte levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros e de trombeteiros. E nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. Isso aqui é muito interessante, né? A música transforma a nossa vida e muda a nossa vida, a nossa realidade. Você chega em casa, depois do trabalho, vai lavar uma louça, o que você coloca? Coloca uma música. O som da música, dos instrumentos musicais. Quando você acorda de manhã e vai na padaria, o que você quer? Você quer o pão, o bolo. Então, não havendo mais o ruído da mó, do moinho, que faz o bolo, que faz o pão, não tem mais sabor, não tem mais graça, não tem mais som, está tudo destruído. E luz de candeia não mais luzirá em ti, não tem mais luz. E voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. O esposo e a esposa. Quando fala esposo e esposa, fala sobre a esperança da vida. Quando o homem vai casar com a sua esposa, ele tem esperança de que vai construir uma casa, vai ter uma família, vai ter filhos, vai prosperar. Você vai num casamento, todo mundo bonito, aquela festa gostosa, gloriosa, todo mundo rindo, cantando, brincando com a noiva, com o noivo. A noiva entra na igreja, aquela coisa toda. É um símbolo de esperança. Já estou adiantando o tema da próxima aula. E o João faz isso também, né? Ele já pega o capítulo 18, na hora que ele vai fechar ele faz um nozinho para começar o 19. Ele vai falar de um esposo e de uma esposa. Aqui em Babilônia não tem esposo. Não tem esposa. Será destruída. Lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter um noivo, a saber, Cristo. Nós vamos ter uma noiva, a saber, a igreja. Esse Cristo que antes de casar com a noiva, ele destruiu a prostituta, ele destruiu Babilônia. Então, o esposo e a esposa, né? Casamento, né? A gente assiste as novelas, os filmes. O que tem no final dos filmes, no final das novelas? Um casamento. Por quê? Porque pós o casamento é uma coisa muito boa que acontece. A gente vê uns casamentos esquisitos
uns casamentos esquisitos, né? Que as pessoas fazem hoje em dia, que a pessoa se divorcia, tem um monte de BO, um monte de problema. Só que isso aí não é o padrão do casamento. O casamento, segundo as escrituras, é para ser uma coisa maravilhosa, é para ser uma coisa boa, é para ser uma coisa duradoura. Não para trazer dor, angústia, tristeza e frustração, mas é para trazer muita alegria. Tá? E lá em Babilônia não tem mais voz de esposa. Não tem mais voz de esposo. Está tudo destruído. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ai, ai, me dá força para falar isso, Senhor Jesus, para essas pessoas que estão me ouvindo agora. Aqui a gente tem um foio, um vislumbre de uma outra Babilônia, que é Jerusalém. Sim, Jerusalém é um símbolo de Babilônia. Lembra que no ano 70 Jerusalém foi destruída? Lembra que lá no Império Babilônico, quando Babilônia tomou Jerusalém, Jerusalém também foi destruída. Porque do mesmo jeito que havia ídolos em Babilônia, havia ídolos em Jerusalém. Por isso Deus destruiu Jerusalém. Lá no ano 70, Deus destruiu a Jerusalém, que é um símbolo de Babilônia também, por causa da quantidade de mortes que foi dado por causa de Jerusalém. Quando Jesus fala assim, olha, porque vocês matam os profetas. Quem matava os profetas de Deus era Jerusalém. Quem derramou sangue de Abel até Zacarias? Jerusalém. Quem derramou... Aí Jesus vai dizer o seguinte, quando Jesus vai proferir o juízo sobre os judeus, ele fala assim, olha, primeiro os judeus, os apóstolos, ficam maravilhados com o templo. Senhor, vê essas construções, o templo. Aí Jesus fala assim, olha, não ficará aí pedra sobre pedra. Tudinho vai ser destruído nesta geração. Nesta geração. Você pega, Jesus falou isso no ano 30, Jerusalém foi destruída em 70. Ou seja, 40 anos, uma geração. E aí, quando Jesus conversa com os fariseus, ele fala assim, olha, vocês adornam o túmulo dos profetas. Vocês colocam flores, vocês cuidam do túmulo dos profetas, mas se vocês estivessem vivendo na época deles, vocês teriam matado eles também. E aí os fariseus, saduceus, negam, de jeito nenhum, a gente não mataria os profetas do Senhor, mas foram vocês que mataram. Foram os judeus que mataram. E aí Jesus ainda fala para eles assim, olha, e vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida desde o princípio, porque vocês estão tentando me matar. Quando você vê lá na cruz, quem está matando Jesus são as lideranças judaicas. Quem está entregando Jesus à morte são as lideranças judaicas. Quando você olha para o texto do Novo Testamento, quem mata Estevão? Quem apedreja Estevão? São os judeus. Então, João, sutilmente aqui, no finalzinho do texto, quando ele fala assim, ó, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos da terra. Ele está falando do Império Babilônio. Império Babilônio não, do Império Romano como Grande Babilônia. Mas ele está falando de Jerusalém como Babilônia também. Hoje em dia a gente vê as pessoas tendo
certo desejo por Israel, por Jerusalém, né? E a gente não entende de onde vem essa coisa pela cultura judaica, né? O apóstolo Paulo disse que tudo isso é fascinante, mas o texto do Novo Testamento fala que tudo isso caducou e que Jerusalém, Israel, nada mais é. Okay? É um símbolo da grande Babilônia. E daqui a pouco a gente fala mais sobre Jerusalém e os seus muitos infortúnios que trouxe. Por que eu falei de voz baixa, devagarinho, para você tentar entender? Porque algumas pessoas pegam essas palavras e deturpam essas palavras. Ah, Israel, você não é a favor de Israel. Eu sou a favor da justiça. Se Israel estiver certo, seja honrado. Se Israel estiver errado, seja punido. Se o Brasil estiver certo, seja honrado. Se o Brasil estiver errado, seja punido. Não é porque nasceu numa cultura diferente que Deus tem uma coisa diferente. No final, diz Paulo, Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado. Deus encerrou, todo mundo é pecador, todo mundo tem que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem fizer o mal, com o mal será cobrado. Então, do mesmo jeito que Jesus falou lá, que Jerusalém será destruída porque matava os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Tem uma passagem lá que Jesus conta a parábola da videira, né? Que por fim o dono enviou o seu filho para que, vendo o filho, respeitassem a videira do Senhor. Aí eles foram lá e mataram o filho. Então, Babilônia é isso aí, irmão. Tudo que mata, destrói por questões econômicas. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, vamos queimar os livros do fulano de tal. Ixi. Onde queima-se livro, queima-se pessoas. Onde, sabe essa cultura do cancelamento? Babilônia. Destrói o ser humano, destrói as pessoas. Amém? Um beijo no seu coração. Eu vou tentar gravar daqui a pouco, se Deus quiser, o capítulo 19, falando sobre as bodas do Cordeiro. Um beijo no seu coração e até mais.